Se você precisa de ajuda e não aguenta mais esperar promessas, pessoas que já disseram para você, um dia eu vou te ajudar, e até hoje essa ajuda não chegou. Nesse momento eu estou te oferecendo ajuda. Se você sofre e quer falar conosco através desse telefone que aparece abaixo, você pode entrar em contato agora. Durante o programa nós vamos falar a respeito de soluções para o problema que você está enfrentando. Através de resultados de pessoas que hoje estão bem, nem sempre foram assim. Pessoas que estavam vivendo o que você está vivendo hoje. Ou numa situação bem pior, mas Deus mudou a vida delas. E no final vamos realizar uma oração em seu favor. Você vai acompanhar essa matéria, em seguida eu volto falando com você. Uma dor inexplicável que pode alterar o ritmo natural da vida. Essa condição tem levado muitas pessoas a perderem carreiras, famílias e sonhos. E, em algumas situações, a vontade de viver. O cenário atual aponta para a maior crise depressiva de todos os tempos. O Brasil é o país com a maior prevalência de casos na América Latina, de acordo com o relatório Depressão e Outros Transtornos Mentais da Organização Mundial da Saúde. Quem sofre de depressão busca aliviar o peso emocional que sente, mesmo quando não há razões evidentes para a tristeza profunda. Em entrevista para um podcast, o cantor César Menotti compartilhou a luta contra a depressão. Dinheiro é bom, traz conforto, mas o dinheiro não resolve esse vazio existencial. Dinheiro não resolve a felicidade. Eu fui depressivo no grau mais profundo da depressão, sem nenhum problema financeiro. E quando eu buscava ajuda com pessoas que não estavam preparadas para me ajudar, eu sempre ouvia essa resposta: olha a casa que você mora, olha o carro que você tem, olha como é que é a sua vida. Mas a depressão, ela chega num estágio onde nada é mais importante que a sua dor. A depressão transforma a mente em um campo de batalha. A pessoa pode se encontrar revivendo falhas passadas, amplificando preocupações e imaginando cenários de fracasso que parecem inevitáveis. O transtorno depressivo, ele tem características muito embasadas no tipo de pensamento que a pessoa tem. Eu vou dar 3 exemplos para vocês. O primeiro é que a pessoa, quando ela sofre com um transtorno de depressão, geralmente ela fica presa no modelo padrão de pensamentos. E aquele pensamento é repetitivo e fica naquele ciclo ali, sobre aquele mesmo pensamento. E é difícil sair porque está numa prisão, né? O segundo exemplo são pensamentos catastróficos. Geralmente a pessoa coloca um peso maior do que o fato ou aquela situação realmente é na realidade. E o terceiro tipo de pensamento, um exemplo, são pensamentos dicotômicos, extremos, ou seja, é tudo ou nada, sabe, o 880. Ruby Wax não tem uma, mas várias carreiras brilhantes como atriz, sendo amplamente reconhecida e premiada em todas elas. Recebeu o título honorário de oficial do Império Britânico, uma das mais altas honrarias concedidas pela coroa britânica. Apesar de seu sucesso, a atriz afirma que passou a vida fingindo que estava tudo bem. Quem está deprimido não é um ser humano completo. Não existe espírito. Tudo está morto. Mesmo quando você decide não tirar sua vida, a dor ainda está lá. E para mim, a dor psicológica é pior. É como se alguém estivesse gritando com você dentro da sua cabeça o tempo todo. Ruby descreve a experiência de forma detalhada. Essa é a minha definição de depressão. Você está em um buraco. Não há movimento. Você não se importa se vai à manicure ou se cai em um abismo. Quando você está deprimido, você não sabe como voltar a estar no lugar onde estava antes de ficar doente. O mais assustador é que você acredita que vai ser assim o resto da sua vida, completou a atriz.
Outro dado preocupante, de acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, é que o Brasil registra mais de 30 internações por dia devido a tentativas de suicídio. Uma das grandes alterações da depressão diz respeito à mudança de humor, que, por sua vez, é o reflexo de um pensamento alterado. É importante considerar que a mente humana gera cerca de 70 mil pensamentos por dia, o que corresponde a 3 mil pensamentos por hora, 50 por minuto e aproximadamente 1 por segundo. No entanto, de acordo com um artigo publicado, na depressão a velocidade do raciocínio é afetada, resultando em pensamentos mais lentos e dificuldades para entender e processar informações. Se esse for o seu caso, reflita. Qual tem sido a influência dos pensamentos negativos em sua vida? Se você sofre com depressão, uma tristeza, uma ansiedade, você tentou resolver isso de várias maneiras, você não conseguiu. Você gastou, você viajou, você comprou, você trocou de relacionamento, mas todas as tentativas foram frustradas. Nós estamos aqui para te ajudar. Você pode pegar o telefone e entrar em contato conosco agora, através da central de atendimento. Inclusive, o que nós vamos colocar agora é a história de uma pessoa que, graças a Deus, mudou de vida. Se ela mudou de vida, significa dizer que você também pode mudar esse quadro que você está passando na sua vida. Vamos acompanhar, em seguida eu volto. Eram dias de total entrega. As folias, bebidas, mas quando eu tirava a máscara, é que vinha a dura realidade. Na minha infância, eu descobri uma paixão, a paixão pelo carnaval. A primeira vez que eu fui no carnaval, eu nem me recordo muito bem, porque eu ia desde pequena no clube, naquelas matinês, minha mãe fazia fantasias, então cada dia eu ia com uma fantasia. E aí, conforme os anos foram passando, isso só foi aumentando. Aos 15 anos eu fazia aula de axé, eu só sabia ouvir esse tipo de música. De todos os feriados, de todas as festas que tinham, para mim a mais importante era o carnaval. E aí, quando eu cheguei aos 20 e poucos anos, eu comecei a, de fato, aproveitar essas festas, né? Eu ia realmente em busca, assim, daquela felicidade, era uma alegria, era uma coisa, todo mundo feliz, que aquilo, eu queria pegar aquela parte, aquela alegria de fora e trazer para dentro de mim. E era exatamente isso que eu buscava. Então eu fui algumas vezes para Salvador, passava dias lá, fazia trio, era 6 horas, 8 horas atrás do trio elétrico, bebendo. Até teve um episódio que eu peguei no camarote, eu bebi tanto que eu fui conduzida à enfermaria e eu tive que tomar glicose na veia. Quando acabava a festa era a pior parte. Pior parte no sentido da ressaca moral, aquela quantidade de exagero, aquela quantidade de bebidas, noites inteiras acordado, todo mundo tumultuado daquele jeito. Enfim, eu não sentia que eu estava fazendo algo que de fato era moral. Assim, era muita briga, você vê muita briga, muita gente... a bebida traz isso, né? A bebida traz muita confusão, muita coisa ruim, você não consegue acompanhar nada positivo. Pega um ali, tá pegando o outro ali, é uma orgia que as pessoas não têm... As pessoas perdem totalmente o senso, né, do que estão fazendo. Então, quer dizer, você acaba perdendo um pouco da sua ética e da sua moral, do que é realmente, né, moral você fazer. Fora a questão de gastos, né? Eu me endividava o ano inteiro, a gente brinca que era uma viagem de 1 ano e 7 dias, porque você pulava carnaval 7 dias e pagava 1 ano. Eu voltava, deixava às vezes de pagar uma conta, de pagar coisas que eu tinha que pagar, fazia dívidas por conta que eu precisava, era um sentimento de precisar estar ali. Eu era uma pessoa que eu não dormia bem à noite, eu sentia ataque cardíaco. Se eu ia entrar em algum lugar,
que estava escuro, eu punha a mão primeiro para tentar acender a luz, para depois entrar, porque eu tinha a sensação que sempre tinha alguém atrás de mim, sempre tinha alguém me perseguindo. Eu acordava à noite sentindo a pessoa me segurando meus braços, e eu sentia um vazio, assim. Muitas das vezes eu chegava de uma festa, de uma noite, assim, e eu começava a chorar, e eu nem sabia por que eu estava chorando. De uma angústia, assim, uma coisa ruim. Eu não conseguia entender o porquê daquilo. Se eu estava com amigos, se eu estava numa festa, se eu estava me divertindo, por que aquilo me trazia uma coisa tão ruim? E eu olho as fotos, assim, que eu tenho, antigas, assim, eu tô sempre brincando, eu tô sempre sorrindo, eu tô sempre alegre. Eu não acho nenhuma foto minha que eu não esteja vivendo uma vida que eu poderia olhar hoje e falar assim, nossa, eu queria viver essa vida. Mas por dentro não era nada daquilo, por dentro eu não sentia nada daquilo. Só quem vive isso, assim, essa festas, essas coisas, que pode entender o que eu tô falando e sabe como é. Então você tá ali, num minuto você tá rodeado de gente, você tá curtindo, você tá sentindo uma alegria, algo que você fala assim, é isso, aqui eu tô feliz, de fato. E 5, 10 minutos depois, quando você chega em casa, você vê que aquilo tudo é uma ilusão, que aquilo não é nada, que é como se fosse, se tivesse tido um sonho. E aí você se encontra de novo sozinha, você sente uma dor profunda na alma, você se sente vazia. Eu me sentia assim. Então eu me sentia vazia, eu me sentia extremamente solitária, por mais que eu olhasse dezenas de fotos e por mais que meu celular tivesse um monte de mensagens e todo mundo me chamando para festas e todo mundo, vamos sair, vamos não sei o quê, nossa, como você é legal, como eu tenho amigos, como eu sou uma pessoa popular. Mas eu, em casa, eu me sentia sozinha. Eu me sentia uma pessoa extremamente triste, extremamente depressiva. Essa é a palavra, assim. O que as pessoas estão procurando no carnaval? Tentar trazer alegria para dentro de si. Trazer alegria. Se você precisa dar uma festa para ficar alegre, meu caro, alguma coisa está errada com você. Meu pai, ele foi convidado para conhecer um lugar. Ele foi, gostou, aí ele falou, olha, eu acho que vocês vão gostar. Falou isso para mim e para minha mãe. E aí minha mãe foi. E aí ela falou assim, olha, acho que você vai gostar. Eu falei, tá bom, então vamos. Quando eu cheguei lá, era o Templo de Salomão. Quando você entra, é um fato, você sente algo diferente. Eu não consigo explicar, mas é uma paz que realmente aquele lugar te traz. E aí a gente gostou, aí eu fui outras vezes, né? E aí, nesse processo de reunião em reunião, de fé em fé, eu fui aprendendo. E aí, aquilo que antes eu não... A bebida que me interessava muito, eu fui abrindo mão. E eu já fui perdendo a vontade daquilo. Então, toda aquela tristeza, aquela sensação de solidão que eu tinha, eu passei a não ter mais. E eu fui descobrindo uma vida nova. De fato, eu nasci de novo. Eu nasci de novo porque eu tive uma nova vida. E aí, depois que eu me batizei nas águas, cerca de 1 mês e meio depois, eu recebi o maior presente que eu poderia receber, que foi o batismo do Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo é paz, é alegria, é amor. Tudo que a pessoa busca aí fora. O mundo busca paz, o mundo busca amor, busca alegria, mas nas coisas que não podem oferecer. E o Espírito Santo oferece isso naturalmente para a pessoa. Eu lembro que eu estava na igreja sentada nos últimos bancos. E aí foi no momento da busca e eu já estava em pé, orando. Eu tive uma certeza que Deus estava comigo. Eu tive, eu não sei explicar, é uma felicidade, mas é uma felicidade, uma certeza que tudo aquilo que eu buscava, eu tinha encontrado. E aí, naquele momento eu senti que ele falava para mim, tudo vai dar certo. Agora eu tô aqui.
E isso me deu uma paz tão grande, isso me deu uma certeza, isso fez com que eu tivesse certeza que qualquer coisa que vier, eu posso passar, eu posso suportar. E esse é o maior tesouro que existe. Não existe uma bebida, não existe uma festa que o ser humano possa fazer que vai te trazer a alegria que o Espírito Santo te traz. Antes eu precisava das festas, eu precisava do carnaval, eu precisava das bebidas para trazer essa alegria para minha vida. Uma alegria passageira, uma alegria enganosa. Hoje eu não preciso disso. Hoje o Espírito Santo traz toda a alegria que nada pode tirar de dentro de mim. Toda aquela fantasia, toda aquela máscara que eu usava de carnaval ficaram de lado. Hoje em dia eu sou feliz. Hoje em dia eu sou fonte. Eu sou fonte de felicidade. E aquela alegria sai de dentro de mim, não é mais de fora. E na minha vida se cumpriu aquele versículo de João 16, 22. E o seu coração se alegrará e vossa alegria ninguém tirará. Muitos acreditam que o poder está na força. Outros que está no dinheiro ou na influência. No entanto, tudo isso passa e só traz o que também é passageiro, porque o poder que vem dessas coisas não é capaz de dar ao ser humano o que ele realmente precisa. Mas existe um poder que pode mudar completamente a história de qualquer pessoa. O poder do arrependimento. Não se trata de um sentimento, mas de uma decisão. Mas como usar corretamente este poder? É o que você vai aprender em um curso revelador. Nesta quarta-feira, 25 de fevereiro, o início do curso, O Poder do Arrependimento, com a Santa Ceia em todas as igrejas Universal. Acesse universal.org/localizar e encontre o templo mais próximo. Nessa quarta-feira, especialmente às 19 horas, nós temos os horários 7, 10, meio-dia, às 15 e às 19 horas. Eu convido você para participar. Essa reunião de fé, essa reunião que vai esclarecer muitas coisas para você. Você que tem muitos questionamentos, muitos porquês, você que infelizmente está fraco espiritualmente falando. Você era uma pessoa de tanta fé, uma pessoa que transmitia fé no seu falar. Mas hoje você não consegue mais ter a mesma força, o mesmo foco. Você caiu, você se frustrou e você diz, eu quero me levantar. Essa reunião é para você. Esteja conosco nessa quarta-feira na Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro, especialmente às 19 horas. Pessoas, quando elas entram por essas portas, o pastor Sérgio, elas são bem-vindas, bem recebidas. E elas têm ali o momento dela com Deus. Momento esse de busca que é maravilhoso. A fé, ela precisa ser cuidada, você tem que fazer um investimento na sua vida espiritual. Não há área mais importante do que esta. A sua alma, a nossa alma precisa do Espírito de Deus. Uma reunião realmente de aprendizado, um ensinamento da palavra de Deus, busca o Espírito Santo. E o arrependimento, pastor Rodrigo, ele separa a vida de um ser humano no antes e no depois. Então, esta reunião realmente nessa quarta será fundamental. Você pode comparecer a um templo da Igreja Universal mais perto de você. Caso você queira saber o endereço da Universal mais perto, entre aí no nosso localizador, universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço de uma Universal perto de onde você está. E se você vai estar em São Paulo, então vá ao Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E nós estamos de portas abertas, você não vai pagar nada para entrar, nem no Templo de Salomão, nem aqui em Florianópolis, nenhuma Universal, nem para estacionar o seu carro, nem para deixar a sua criança, seu filho na creche, para que você participe.
Eu tenho certeza que você vai ter uma experiência que vai ficar marcado na sua vida, uma experiência com Deus. Mas agora vamos falar de família, um evento que está para acontecer em abril, o maior evento em família do ano de 2026. Acompanhe. Veja, meu Pai, toda esta multidão ligada neste propósito. Para esta multidão não foi em vão o que o Senhor fez lá na cruz. Nós estamos aqui, ó Deus, para invocar o Teu nome, Tua promessa. Em Ti serão benditas todas as famílias da terra. Será salvo tu e tua casa. Eu peço que o Senhor venha entrar agora, lá no mais fundo, e curar. O Senhor cura o enfermo. O Senhor também pode curar essa dor, em nome do Senhor Jesus. Você está vendo essa chuva? Eu não quero que ela para, não. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Cada gota d'água seja a gota do Espírito de Deus sobre o teu povo aqui agora. Em todos os templos da Universal aqui no estado de Santa Catarina. Essa cruz é símbolo da vitória. Quando nós olhamos para a cruz, nós pensamos na vitória que Jesus teve na cruz. Ali foi vencido a morte. O mal não prevalece mais diante do poder que há e que foi conquistado na cruz. Por isso que nós vamos apresentar a nossa família e juntos, porque haverá um grande clamor pela família ao pé da cruz, diante dessa cruz, aonde ele teve vitórias e você vai ter vitórias também. Se você está hoje enfrentando um caos na sua família, na sua casa, essa é a maior oportunidade. A maior oportunidade. Você pode, inclusive, até tirar uma foto dessa cruz, levar para a sua família, mostrar, enviar um WhatsApp aí no grupo da família e falar para os seus familiares, nessa cruz nós vamos trazer a solução para a nossa família, para a nossa casa. E eu creio, pastor Sérgio, que é Deus mostrando para essa pessoa agora o que ela pode fazer. Quem sabe você é aquela pessoa que vinha se perguntando o que eu faço diante de tantos problemas. Você já tentou de todas as formas, já aconselhou seus filhos, você já conversou com seu marido, tudo em vão. Mas se você trouxer todas as situações ao pé da cruz, com certeza Deus vai dar vitória para você. E mais, né, pastor Rodrigo? O Espírito de Deus será derramado na vida de todos quantos estiverem participando. Na oportunidade, todos receberão gratuitamente o azeite que foi consagrado em Israel. Está em cada cruz, em cada igreja universal do Reino de Deus. Exemplo aqui na nossa Catedral da Fé, o azeite sendo consagrado, as orações sendo feitas diariamente para que você receba gratuitamente. Sexta-feira, dia 3 de abril, Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, nós estaremos nesse evento de fé. Agora vamos participar da oração com o Bispo Sérgio Mota, o amigo de Santa Catarina, vai orar em nosso favor. Momento chegou, momento tão aguardado para nós falarmos com Deus em favor de tantas e tantas pessoas que estão sofrendo. A oração, ela traz refrigério. A oração, ela traz a tranquilidade. Você que está ansioso, você que está aí, sabe, triste, não é para menos. Tantos problemas, tantas dificuldades, ninguém está aí na tua pele para saber, não é verdade? Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas e Ele pode te trazer o alívio, o refrigério e Ele vai fazer isso agora. Ele só quer fé, certeza, confiança, esperança. Tenha isso agora, porque nós vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai. É na autoridade e no poder que há em nome de Jesus. Em nós, humanos, não há poder a não ser de Deus. Tudo emana de ti, tu és soberano.
Que o teu poder sobrenatural se manifeste em todas as pessoas que nos assistem, em todos os lares, para trazer a cura. Eu ministro a cura, eu determino a cura desta pessoa. Seja curada agora, seja liberta agora. Essa dor saia do teu corpo agora. Esse sofrimento, essa angústia, essa dor no teu peito, ela bata em retirada. Meu Deus, tu és o arrimo da nossa sorte. Tu és o refrigério, meu Pai, para essa alma sofrida. Eu abençoo a vida de todos em nome de Jesus. Beba desta água e seja abençoado. Hoje, terça-feira, eu tenho certeza que Deus vai se manifestar em todas as igrejas universal do Reino de Deus, e é por isso que nós sempre convidamos você a procurar um templo mais próximo da sua casa, porque o próprio Senhor Jesus, ele disse assim, a casa de meu Pai, ela é casa de oração. Oração é quando nós falamos com Deus, quando nós invocamos o seu nome, quando nós queremos comprar, por exemplo, a comida, né, fazer as compras, vamos ao mercado. Quando queremos o remédio, vamos à farmácia. Você quer Deus? Vá à casa de Deus. Nessa terça-feira, seja liberto, seja livre de todos os males. Um abraço do guardião da Sagrada Família, o Bispo Sérgio Mota, que tem o maior prazer de interceder a Deus pela tua vida, pela tua família. Que Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima. Graças a Deus. Você é o nosso convidado. Eu creio que essa oração te deu forças. Agora, tome uma decisão, uma atitude. Esteja conosco nessa quarta-feira, horário principal às 19 horas, ou qualquer outro dia dessa semana. Seja muito bem-vindo. Agora, não dá para você ficar perdendo mais tempo, você não acha? Não é hora de você buscar, recorrer a Deus para que Ele te dê forças? Só depende de você. Ficamos por aqui, um forte abraço, Deus abençoe a todos e até o próximo encontro. Muitos acreditam que o poder está na força. Outros que está no dinheiro ou na influência. No entanto, tudo isso passa e só traz o que também é passageiro, porque o poder que vem dessas coisas não é capaz de dar ao ser humano o que ele realmente precisa. Mas existe um poder que pode mudar completamente a história de qualquer pessoa. O poder do arrependimento. Não se trata de um sentimento, mas de uma decisão. Mas como usar corretamente este poder? É o que você vai aprender em um curso revelador. Nesta quarta-feira, 25 de fevereiro, o início do curso, O Poder do Arrependimento, com a Santa Ceia em todas as igrejas Universal. Acesse universal.org/localizar e encontre o templo mais próximo.